estudante do 8º ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar de equações do segundo grau incompletas. Para a aula de hoje, você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, o lápis e a borracha. Além disso, se você tiver uma calculadora aí, já deixa ela por perto, porque pode ser que seja útil na aula de hoje. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de equação do segundo grau, identificar diferenças entre equações do segundo grau completas e incompletas, encontrar a raiz ou solução de uma equação do segundo grau incompleta e relembrar o que acontece quando o radicando da raiz quadrada é um número negativo. Bom, equação do segundo grau. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos uma praça, né? Olha só o que está escrito ali. A praça da imagem ao lado tem a forma de um quadrado e uma área de 900 metros quadrados. Qual a medida do lado desta praça? Então ele deu para nós aqui informação sobre a área da praça e está pedindo para que nós calculemos o lado dela. Você já calculou isso, você já sabe como faz isso, né? Nós já estudamos isso em uma aula sobre área de quadrado, área de retângulo. Você já sabe fazer isso aqui. Basta multiplicar o lado, que tem aqui a dimensão, a base, né? Vou chamar de base aqui, por este outro lado, que é a dimensão aqui, eu vou chamar de altura, né? Essa dimensão por essa outra, nós temos a área. Joia. Mas aqui nós não temos a medida do lado. Eu vou chamar então aqui o lado de x. Vou pegar essa medida aqui. Como eu não sei, eu vou chamar de x, né? Vou dizer que ali é x. E porque aqui é x, então aqui embaixo também vai ser x, porque afinal de contas isso aqui é um quadrado, e um quadrado tem lados iguais. Beleza, então x, a área disso aqui vai ser x vezes x. Tá lá, coloquei ali. E isso vai ser igual a quanto? Ele disse que é igual a 900 a área, então eu vou colocar ali igual a 900. Pronto, montei a equação. Agora, x vezes x eu posso escrever como x ao quadrado. X ao quadrado igual a 900. Pronto. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Agora, por que isso aqui é uma equação do segundo grau? Por causa do expoente. O que indica que essa equação é do segundo grau é o expoente. O número do expoente é 2. Quando nós tínhamos uma equação com x e o expoente era 1, nós tínhamos uma equação do primeiro grau. Quando tivermos uma equação onde tivermos uma incógnita elevada a um expoente, o expoente for o número 2, será do segundo grau. Ah, professor, então quer dizer que se fosse ali x ao cubo, seria uma equação do terceiro grau? Muito bem. Fosse y elevado a 4, seria do quarto grau? Isso. E assim por diante. Ou seja, o que diz qual será o grau, qual é o grau da equação, é o número do expoente da incógnita da equação. Tá bom? Então, já que nós sabemos o que é a equação do segundo grau, vamos dar uma olhada nela aqui, ó, na forma reduzida. Geralmente, ela vai se apresentar desta maneira. Esse aqui é um termo geral, nós chamamos esse aqui de forma reduzida da equação. Nem sempre ela vai estar assim, já prontinha. Mas, estando assim, apresentada dessa forma, nós temos aqui o A, o B e o C, que são números. Números que acompanham a incógnita ou não acompanham a incógnita no caso do C. O A, que é um número que acompanha o x ao quadrado, ele tem que ser sempre diferente de zero. Ou seja, o número que está junto aqui do x ao quadrado sempre deve ser diferente de zero para termos uma equação do segundo grau. Porque se ele for zero, aqui vai ser 0 e 0 vezes x ao quadrado dá zero. Então, escondendo este termo aqui, nós ficamos apenas com bx mais c. Ou seja, nós ficamos apenas com uma equação do primeiro grau. Então, para que tenhamos a equação do segundo grau, este número que acompanha o x ao quadrado não pode ser zero. Beleza. Como eu disse, o A, o B e o C são números, e esses números têm um nome, eles serão chamados de coeficientes. Então, quando você ler num enunciado de um problema lá, sabendo que os coeficientes da equação são... falando em coeficientes da equação, o que são os coeficientes? São os números que acompanham a incógnita, ou estão livres dela também, no caso, o C. O C é o coeficiente independente. Independente porque ele é independente da incógnita, ele não tem incógnita junto com ele, está livre.
Os outros, você percebe que tem o x, neste caso a incógnita é o x, ele vai estar acompanhando a incógnita. O c é o coeficiente livre, é o coeficiente independente. Tá bom? Bom, vamos ver esses exemplos aqui. Olha só, eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Ela é uma equação do segundo grau completa. Daqui a pouco você vai entender qual a diferença da completa para incompleta. E a gente consegue perceber aqui quem são esses coeficientes a, b e c. Né? Nós temos aqui menos 2x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero. Comparando estes termos, estes três termos com estes três termos aqui, o a é o menos 2. O b, que está junto do x, é o mais 5 aqui. O sinal vai junto. Tá? O c, o coeficiente c, é o menos 6. Beleza, ali está claro de enxergar. Agora dá uma olhada nesse outro exemplo. Um produto notável aqui, b menos 1 ao quadrado, entre parênteses, né? 7 menos b que multiplica b mais 3. Quer dizer, olhando para isso daqui, eu não consigo identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Quem são os coeficientes dessa equação? Para fazer isso, eu teria que antes desenvolver esse produto notável, tirar do parênteses aqui, aplicando a propriedade distributiva. Aí, eliminando todos os termos do lado direito, passando todos os termos para lá, para o lado esquerdo, né? Deixando ninguém aqui do lado direito, então ficaria zero. Ajeitando lá, fazendo as operações, juntando os semelhantes, então aí sim nós teríamos condições de ver quem são os coeficientes A, B e C. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Olha essa equação. É uma equação do segundo grau. Nela nós temos condições de ver aqui os coeficientes. E perceba que ela é uma equação do segundo grau incompleta. Agora, por que ela é incompleta? Olha só, comparando com estes três termos. O primeiro termo aqui é y, né, a incógnita. Perceba que aqui a incógnita era o b. Lá o x, então a letra não importa. O que importa é você saber que ali você tem uma incógnita. Então aqui nós temos o y como incógnita. Temos 8y ao quadrado. Opa! O número que acompanha a incógnita que está ao quadrado é o a. Então o a aqui é 8. Esse menos 6 não tem incógnita nenhuma letra junto com ele. Então ele é o coeficiente livre, né? O independente, ele é o c. O c é menos 6. Quem que está faltando aqui? Está faltando um y ali que não esteja ao quadrado, né? Que seria o b. Está faltando porque o b é zero. Porque 0 vezes x, ou 0 vezes y, que tinha aqui no caso, fica zero. E aí não precisa aparecer. De fato, ele não está aparecendo. Então, quando não aparece aqui termo aqui do x, ou no caso y, né? O b, nesse caso é zero, nós temos aqui uma equação incompleta, uma equação do segundo grau incompleta. E é desse tipo de equação aqui que nós vamos tratar hoje. Vamos lá, dá uma olhada aqui, ó. Encontrando as raízes. Eu coloquei aqui uma equação ali do segundo grau incompleta. Perceba que eu tenho aqui o termo que está ao quadrado e tenho aqui o número que não tem letra nenhuma, né? O c. Agora, eu chamei de raízes. Quem que são as raízes? Encontrando as raízes, ele está entre parênteses, soluções. Ou seja, nós estamos atrás do valor de x. Nós estamos tentando encontrar um valor que, ao substituir esse número no lugar da letra aqui, elevando ao quadrado, vai ficar igual a 900. Você já deve estar imaginando aí que número que na hora que eu colocar aqui e fizer 30, já falei a resposta aqui. Que número que na hora que eu colocar aqui, que eu elevando ao quadrado, vai dar 900. Você certamente já imaginou aí antes mesmo de eu ter falado, né? É o 30, professor. Tá fácil. Mas então vamos aproveitar esse exemplo fácil aqui para a gente entender como fazer o procedimento para quando for um exemplo mais complicado, mais difícil. Tá bom? Como que a gente vai fazer então? Olha só. Lembra quando eu disse que tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, né? Então eu coloquei aqui uma raiz quadrada do lado esquerdo e a raiz quadrada do lado direito. Agora, por que eu coloquei aqui a raiz quadrada? Dá uma olhada aqui, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9, né? 3 vezes 3. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Vamos ver para outro número aqui. Vamos ver para o 5. A raiz quadrada de 5 ao quadrado. A raiz quadrada de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Opa! Percebeu aqui? A raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o próprio número. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser x.
eu coloquei a raiz quadrada aqui para eliminar ali aquele expoente, para deixar o x sozinho. Mas como eu fiz raiz quadrada do lado esquerdo, eu tive que fazer raiz quadrada do lado direito também. Então a raiz quadrada de x ao quadrado está ali, é x. Agora aqui, do lado direito, por que eu coloquei ali mais ou menos 900? Porque nós teremos duas respostas. E por que nós teremos duas respostas? Bom, primeiro, porque é uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau você vai ter até duas respostas. Porque é do segundo grau. Se fosse do terceiro grau, poderíamos ter até 3 respostas. Se fosse do quarto grau, até 4 respostas. Quando tínhamos uma equação do primeiro grau, tínhamos uma única solução, uma única resposta, um único valor para x que satisfazia aquela igualdade. Aqui nós teremos 2 valores. E segundo, porque tanto um número positivo quanto um número negativo vai satisfazer isso daqui. Você já vai entender por quê. Vamos colocar aqui, ó. Uma resposta vai ser o x1, que vai ser o mais raiz quadrada de 900, que é 30. A outra resposta vai ser o x2, que vai ser o menos raiz quadrada de 900, que é 30. Então, uma resposta vai ser o 30, a outra resposta vai ser o menos 30. Então, nós representaremos a resposta através de um conjunto solução, denominado aqui pela letra S, representado aqui entre chaves. Coloquei aqui o 30 e o menos 30. A ordem aqui dentro não importa, ok? Tanto faz a ordem. Este é o conjunto solução. Agora vamos verificar aqui, ó. X ao quadrado igual a 900 é a nossa equação. Para o 30, substituindo o 30 no lugar do x, né? Esta é a nossa equação, então vai ficar 30 ao quadrado, 30 vezes 30 dá 900. Satisfez a igualdade, né? Beleza, verificou ali a igualdade, tá joia. E se for menos 30, né? Então vou colocar aqui menos 30, entre parênteses, porque eu estou substituindo no lugar da incógnita. Então é menos 30 ao quadrado, vai ficar menos 30 vezes menos 30. Ele vezes ele mesmo. Menos com menos fica mais. E 30 vezes 30, 900. Então também vai dar 900. Por isso nós temos duas respostas. Então toda vez que formos colocar a raiz agora na frente de um número, nós colocaremos sempre o mais ou o menos na frente. Beleza? Então vamos em frente. Agora é a sua vez. Em um retângulo em que a área é de 50 centímetros quadrados, a medida da base é o dobro da medida da altura. Determine as medidas da altura e da base desse retângulo. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso daí e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
corrigir aqui o exercício? Vamos lá. Dá uma olhada aqui, ó. Vou construir ali um retângulo já, né? Porque ele está falando de um retângulo. E eu construí aqui um retângulo já colocando as medidas, e a medida da base eu coloquei 2x e da altura eu coloquei x. Por quê? Porque ele falou que a base é o dobro da altura. Então, quer dizer, a medida da base é o dobro da medida da altura. Eu não sei nenhuma das duas medidas. Então, como eu não sei, eu posso colocar uma letra ali, eu coloquei x. Coloquei x para a altura e como a base é o dobro, coloquei 2x. Se eu tivesse colocado ao contrário, x para a base, eu teria que colocar x sobre 2 aqui, a metade da altura, né? Para não trabalhar com fração, eu preferi colocar o x aqui e o 2x ali na base. Beleza. E agora? Bom, ele falou altura. Então quer dizer que se eu multiplicar a base pela altura, aliás, ele falou em área, né? Ele disse a área. Confundi aqui. Não é na altura, ele deu a área. Então quer dizer que se eu multiplicar aqui a base pela altura, 2x vezes x, eu vou ter a área desse retângulo. Então eu posso igualar a 50, então é isso que a gente vai fazer, certo? Vamos pegar aqui, ó, 2x vezes x, a base vezes a altura, igual a 50 centímetros quadrados, mas aqui eu não preciso colocar os centímetros quadrados, deixa só os 50. E agora? Bom, 2x vezes x é 2x ao quadrado, né? X vezes x é x ao quadrado. Para resolver isso aqui, basta a gente isolar o x. Vamos isolar o x então, vamos deixar o x sozinho. Como? Primeiro, tirar esse 2 aqui. O que eu faço para tirar aquele 2 ali? Divide por 2 aqui do lado esquerdo, daí divide por 2 também do lado direito. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1x ao quadrado. E 50 dividido por 2, 25. Beleza. Agora falta tirar dali aquele expoente, né? Se a gente fizer sumir aquele expoente dali, o x fica sozinho e está resolvido o nosso problema. Como que a gente tira aquele expoente dali mesmo? Colocando uma raiz quadrada do lado esquerdo e do lado direito. Porque a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada do lado esquerdo aqui, né, do 25, vai ser 5. Mas não se esqueça de, antes de colocar a raiz quadrada, colocar o mais ou menos na frente. Então, mais ou menos raiz quadrada de 25 vai ser mais 5, que é o x1 aqui, eu chamei de x1, e o menos 5, que é o x2. Solução aqui vai ser qual? Só o x1, né? Por quê? Porque nós estamos falando de uma medida. Lembra? Determine as medidas da altura e da base desse retângulo. A altura mede x e a base mede 2x. Faz sentido a altura medir menos 5 centímetros? Não, né? Não existe medida negativa. Então, quando a resposta der negativa aqui, porque vai dar um positivo e um negativo, neste caso, para esse tipo de equação, se nós estivermos falando de um problema onde nós estamos procurando uma medida de distância ou de comprimento, então essa medida não pode ser negativa. Logo, a única resposta aqui vai ser a medida positiva, que é 5. Então quer dizer que a altura aqui mede 5 centímetros. E a base, como é o dobro, vai medir 10 centímetros. Belezinha? Então agora, tem um problema para você aqui. Ó. Olha esse probleminha. A gente já fez problemas assim em aulas anteriores. Problema bacana. Ó. O triplo do quadrado de um número real positivo é igual a 243. Descubra qual é esse número. Problema para você treinar a sua linguagem algébrica matemática, né? Você vai ter que passar aqui do português para linguagem algébrica. Vai ter que montar uma equação para resolver isso aí. Eu vou dar um tempinho para você resolver e daqui a pouco a gente volta.
Vamos corrigir aqui? Olha só, o triplo do quadrado de um número real positivo é igual a 243. Vamos focar aqui primeiro, ó. O triplo do quadrado de um número. Eu não sei que número é. Vou chamar de x. Então, é o triplo do quadrado de x. O quadrado de x é x ao quadrado. Então, é o triplo de x ao quadrado. Está aqui, ó. O triplo de x ao quadrado é 3 vezes x ao quadrado. 3x ao quadrado. E é igual a 243. Então, 3x ao quadrado igual a 243. Está aí, essa é a nossa equação. O primeiro passo da dificuldade do problema, então, é você traduzir aqui, né, do português para a linguagem matemática. Você tem que montar corretamente a equação, né? De nada adiantaria saber resolver agora a equação, mas ela estivesse montada, estivesse escrita aqui de uma maneira incoerente com aquilo que está no enunciado. Então, o primeiro passo é montar a equação aqui da maneira de acordo com aquilo que está escrito ali. E aí, o segundo passo, sim, agora resolver. Vamos aplicar aquele procedimento ali. Qual? Bom, primeiro, vamos isolar o x. Como? Vamos tirar esse 3 daqui, né? Para isso, vou dividir aqui por 3 do lado esquerdo, então também tenho que dividir por 3 do lado direito. 3 dividido por 3 vai ficar 1x ao quadrado. E 243 dividido por 3, 81. Olha aí, você já viu que a resposta vai dar o quê? Raiz quadrada de 81, né? Tira a raiz quadrada do lado esquerdo, para tirar o expoente dali, vai ficar só o x. E do lado direito, mais ou menos raiz quadrada de 81. Então, x1 vai ser o mais 9, porque 9 vezes 9 é 81. E o x2 menos 9. Então, a solução aqui vai ser mais ou menos 9. Porém, no enunciado está escrito número real positivo, olha só. O triplo do quadrado de um número real positivo. Então, a nossa resposta tem que ser um número real positivo. O menos 9 é um número real, mas ele não é positivo. Então, a gente vai eliminar o menos 9 e a única resposta aqui vai ser o 9. Tudo bem? Então, vamos em frente. Agora, vamos ver uma raiz fracionária. O que é isso, professor? Bom, lembrando que raiz aqui é o quê? É a resposta da equação, né? É o valor de x, tá bom? Raiz aqui, nesse caso, não é raiz quadrada, nem raiz cúbica, né? É uma raiz, se tratando aqui de raiz, é raiz, o valor de x. Então, a raiz fracionária vai ser quando o x for uma fração. Vamos dar uma olhada ali, ó. Tenho 16x ao quadrado menos 1, aquela equação ali. Como que eu vou resolver? Primeiro, vou tirar esse menos 1 daqui, né? Vou deixar o x sozinho. Para tirar o menos 1 daqui, eu adiciono mais 1 do lado esquerdo, ele some, adiciono mais 1 do lado direito, aqui 1. Agora eu vou dividir por 16. 16 dividido por 16 vai dar 1x ao quadrado e 1 sobre 16 aqui. Bom, antes de você querer resolver essa divisão, fazer 1 dividido por 16, que vai dar 0, não sei o quê, perceba que os dois números são quadrados perfeitos. Eu posso tirar a raiz do 1 e do 16. Então eu vou fazer isso. Vou tirar a raiz quadrada aqui do lado esquerdo, vai ficar só o x, e do lado direito, mais ou menos a raiz quadrada de 1/16. A raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz quadrada de 16 vai ser 4. Então o x1 vai ser 1/4 e o x2 menos 1/4. É mais fácil trabalhar assim. Mais fácil escrever na forma de fração e tirar a raiz de uma fração do que fazer a divisão e aí você ter que tirar a raiz de um número com vírgula. Um número muito complicado para sair da raiz. Tá? Então agora é com você. Olha só esse probleminha. Em um triângulo de área igual a 25 metros quadrados, a medida da altura é 8 vezes a medida da base. Quanto mede a base desse triângulo? Lembre-se, olha só aqui a formulazinha, né? A equação para calcular a área do triângulo. AT é a área do triângulo. Como calcular a área do triângulo? É a base vezes a altura, o H aqui é a altura, então base vezes a altura, dividido por 2. Nós já vimos esta equação em uma aula anterior aí, quando estávamos falando de área de retângulo e traçamos a diagonal. Ao dividirmos o retângulo ao meio, nós temos um triângulo. Então, é a área do retângulo, né, base vezes a altura, só que dividido por 2. Eu vou dar um tempinho para você pensar e resolver isso daí. Daqui a pouco a gente volta.
construir o triângulo? Olha só, primeiro vamos construir o triângulozinho, né? Ele está falando de um triângulo, vamos fazer um esboço aqui, né? Um desenho que não precisa seguir as dimensões exatas. Então, o triângulo de área igual a 25 metros, a medida da altura é 8 vezes a medida da base. Eu não tenho a medida da base, eu chamei a base de x, tem medida x a base. E a altura vai ser 8 vezes essa medida, então 8x, 8 vezes x. Joia. Agora, eu vou usar isso aqui, ó. A base vezes a altura, que é o que está escrito aqui, dividido por 2, vai ser igual à área. Então, agora eu vou montar a equação. Então, x vezes 8x, está aqui, base vezes altura, dividido por 2, igual à área, que é 25. Pronto, montei a equação. Agora eu tenho que me preocupar em resolver isso daqui. Vamos começar multiplicando. Ó. X vezes 8x, né? X vezes x é x ao quadrado. Então vai ficar 8x ao quadrado. 8x ao quadrado, 2 aqui eu repeti, o 25 também. Agora, 8 dividido por 2, fácil, vai ficar 4. Então é 4x ao quadrado igual a 25. Só repetir o 25 e o x ao quadrado. E agora? Bom, agora você já sabe, né? Eu vou dividir por 4 aqui do lado esquerdo e vou dividir por 4 também do lado direito. 4 dividido por 4 é 1x ao quadrado e 25 quartos. 25 quartos. 25 dividido por 4 vai dar 16, 24, 6, alguma coisa. Vai ser um número com vírgula. Você prefere tirar a raiz quadrada de um número com vírgula ou tira a raiz quadrada assim, do 25 e do 4, que são quadrados perfeitos? Mais fácil assim, né? Então, tira a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 4 é 2. Perceba que aqui eu nem coloquei x1 e x2, já coloquei só o valor positivo. Por quê? Porque nós estamos falando de uma medida de comprimento, né? Centímetros aqui no caso. Ó. Nós estamos falando de uma medida de comprimento que está em metros. Não existe medida de comprimento negativa, então eu já anulei aqui o negativo. Só coloquei a resposta positiva, que vai dar raiz quadrada de 25 quartos, que é 5 meios. E 5 dividido por 2 é 2,5. Isso quer dizer que a base, que é o que ele está perguntando, a base desse triângulo mede 2,5 metros. Certo? Então agora eu tenho um outro exemplo aqui. Ó. Determinar os valores reais de x para a equação. Olha essa equação. 3x ao quadrado menos 60. O que a gente pode perceber já de cara aqui? Os dois termos são múltiplos de 3. Isso significa que eu posso dividir a equação inteira por 3, para simplificar ela. E não vou alterar o valor de nada ali. Ó. Então eu vou dividir todos os termos por 3. 3x ao quadrado dividido por 3 dá 1x ao quadrado. Menos 60 dividido por 3 dá menos 20. E 0 dividido por 3 fica 0. Então ficou x ao quadrado menos 20 igual a 0. Agora já fica mais fácil de resolver. Como que a gente vai fazer? Tira esse menos 20 daqui, né? Faço mais 20. Daí fica 0 do lado esquerdo, então fica mais 20 do lado direito, está aqui o 20. Agora tira a raiz. Vou tirar a raiz do lado esquerdo e a raiz do lado direito, mais ou menos raiz de 20. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 20? 20 é um númerozinho que, quando está dentro da raiz, a raiz quadrada de 20 vai ser um número irracional. Nós já vimos isso em outras aulas, né? Ali vai ser 4, um monte de número, infinitos algarismos depois da vírgula. Isso quer dizer que fica mais fácil escrever assim. Então, quando você tiver a raiz quadrada de um número irracional, deixa a raiz quadrada mesmo. Então, x1 vai ser a raiz quadrada de 20 e o x2 menos a raiz quadrada de 20. Ok? Quando tiver a raiz quadrada de um número que não é um quadrado perfeito, né? A resposta vai ser um número irracional, deixa na raiz mesmo. E fica mais fácil de escrever. Beleza? Então agora, ó, a solução aí, ó, menos raiz de 20 e mais raiz de 20. Agora é a sua vez. Determinar o conjunto de solução para a equação. Essa daí, ó, facinho. Eu vou dar um tempo para você fazer e já já a gente volta para corrigir.
Ok, vamos corrigir lá. E aí, você chegou numa resposta? Vamos conferir. Para resolver, o que eu vou fazer? Vou tirar esse 2.160 daqui, menos 2.160, né? Faço mais 2.160 do lado esquerdo, ele some. E faço mais 2.160 do lado direito. Fica, então, 15x ao quadrado igual a 2.160. O objetivo é deixar o x sozinho, né? Agora, tem que tirar aquele 15 dali. Então, divido por 15 ali do lado esquerdo e divido por 15 também do lado direito. 15 dividido por 15 dá 1 e 2.160 dividido por 15. 2.160 dividido por 15 dá 144. Olha só. Um número quadrado perfeito. Que beleza! Então, tirando a raiz quadrada de ambos os lados, eu vou ter raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, e mais ou menos raiz quadrada de 144. Então, vai ser mais 12 e o x2 menos 12. Logo, a solução vai ser 12 e menos 12. Fácil, né? Então, agora, vamos ver uma raiz quadrada de número negativo. Determinar o conjunto solução da equação x ao quadrado mais 9 igual a 0. Olha o que vai acontecer aqui. Tira esse mais 9 daqui, vamos isolar o x, né? Faço menos 9 do lado esquerdo, faço menos 9 do lado direito, fica x ao quadrado igual a menos 9. Agora eu vou tirar a raiz quadrada do lado esquerdo e do lado direito, então eu tenho mais ou menos raiz quadrada de menos 9. A raiz quadrada de x ao quadrado é x, mas a raiz quadrada de menos 9, que número que é? Menos 3, você talvez tenha dito. Se for menos 3, vem aqui comigo, ó. Menos 3 vezes menos 3 é mais 9. Então, não é, tem que dar menos 9. E 3 vezes 3 é muito menos, né? Vai dar 9 positivo e tem que dar menos 9. Ah, menos 3 vezes mais 3. Não pode. Tem que ser um número multiplicado por ele mesmo. Que número que multiplicado por ele mesmo dá igual a menos 9? Não existe. Não existe nenhum número positivo ou negativo que multiplicado por ele mesmo vai dar um número negativo. Então, a resposta, quando você tiver uma raiz quadrada, uma raiz par, mas aqui nós estamos falando de raiz quadrada. Quando você tiver uma raiz quadrada de um número negativo, vai ser não existe. Esse E ao contrário cortado com um tracinho ali significa não existe. Não existe no... O que é esse R aqui mesmo? Esse R aqui significa conjunto dos números reais. Todos os números que nós aprendemos até agora, né? Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Todos esses números juntos formam o conjunto dos números reais. Então, nesses números que nós conhecemos, não existe a raiz quadrada de número negativo. Então, quando aparecer isso aí, ó, raiz quadrada de número negativo, opa, não existe nos números reais. Tudo bem? Então, agora é com você. Vamos lá. Determinar o conjunto solução das seguintes equações. Tenho duas equaçõezinhas aqui para você resolver lá. Vou dar um tempinho para você fazer e daqui a pouco a gente volta.
Vamos corrigir? Olha só, na letra A nós temos 2x² mais 32. Vou tirar o 32 daqui, né? Foi para o outro lado. Então, menos 32 do lado esquerdo, menos 32 do lado direito. Agora eu vou dividir por 2. Vai ficar 2 dividido por 2, 1x². Menos 32 dividido por 2 está aqui. Menos 32 dividido por 2 dá 16, ou melhor, menos 16. E aí, a raiz quadrada de menos 16 não existe, porque vai ficar a raiz quadrada de um número negativo. Então, a resposta aqui na letra A não existe no conjunto dos números reais. Na letra B, primeiro eu vou ter que desenvolver esses parênteses aqui, né? Então, aqui no início, ó, no primeiro eu tenho um produto notável. Lembra como é que a gente tira o produto notável ali? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Conteúdo que a gente viu em aulas anteriores. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro é 2y, vai ficar 4y². Aqui, ó. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4y. Tá ali. Mais o quadrado do segundo, que é 1, né? O segundo termo aqui é 1. Então, 1² fica 1. O resto aqui agora, do lado direito da equação. 2 vezes 2y, 4y. E 2 vezes 5, 10. Beleza. Agora eu vou mandar tudo isso para lá, né? Vou reescrever o que está aqui. Esse 4y eu tenho que tirar daqui, então faço menos 4y e menos 4y. E aqui menos 10 e menos 10 do lado esquerdo. Então vai ficar assim. 4y menos 4y, que vai dar 0. E aqui 1 e menos 10. 1 menos 10 dá menos 9. Olha só. Aqui deu 0, sumiu o y. Ficou o 4y² e o menos 9 daqui. E agora? Como é que vai resolver isso aqui? Faz mais 9 e mais 9. Né? Tira esse menos 9 do lado esquerdo. E agora divide por 4. Vamos passar para um outro slide aqui. Ó. Vou dividir por 4 do lado esquerdo e vou dividir por 4 do lado direito. Y² igual a 9/4. Mais fácil tirar da raiz assim, né? Os dois são quadrados perfeitos, o 9 e o 4. Então, mais ou menos, raiz quadrada de 9/4 vai ficar mais 3/2 e menos 3/2. Esse é o nosso conjunto de solução, 3/2 e menos 3/2. Agora, olha o praticando que eu trouxe para você aqui hoje. Eu trouxe um jogo que talvez você já conheça, é bem provável. Um jogo famoso, que é o Angry Birds. Esse aqui é o Angry Birds Friends, né? Amigos. Mas, se você digitar lá na sua Play Store, na sua loja de aplicativos, Angry Birds, pode pegar qualquer um lá. O nosso objetivo aqui, com esse jogo, é falar do movimento parabólico. O movimento parabólico, você vai ver na aula que vem, é o movimento descrito, ou seja, a representação geométrica da equação do segundo grau no plano cartesiano. A gente vai falar mais disso na próxima aula. Mas esse joguinho ele tem o movimento parabólico ali. Como assim? Ó, depois que baixar, você clica em jogar, a telinha que aparece é essa daqui, clicando nela, aí você vai aparecer aqui uma torre, né, um prédio, no primeiro andar, você entra ali na única porta disponível e abriu aqui essa tela que é a tela do jogo. O movimento parabólico é o movimento que o passarinho faz ali. Ó. Você tem que, através do estilingue, mirar, né, e jogar o passarinho aqui contra os obstáculos para derrubar e fazer pontos. E ele descreve este movimento aqui. Ó. Tem uma outra linha ali, né, dos tiros que já foram dados, digamos assim. E este movimento parabólico, na aula que vem, então, a gente vai falar mais dele. E para você ir se divertindo enquanto isso, vai jogando lá e vai percebendo esse movimento, né? Olha só, aqui nós temos uma outra tela, essa aqui já vai aumentando o nível de dificuldade e fica aí como sugestão para você praticar e já ir percebendo esse movimento que a gente vai ver mais na próxima aula. O que vimos hoje? Hoje exploramos situações envolvendo equações do segundo grau, vimos a diferença entre a equação do segundo grau completa e a incompleta, né? E vimos como encontrar a raiz ou a solução da equação do segundo grau incompleta, nesta forma aqui, na forma ax² mais c igual a 0, né? Quando b for 0. E relembramos o que acontece quando o radicando da raiz quadrada é um número negativo. Acabamos de ver, né? Quando um número negativo aparecer dentro da raiz quadrada, não existe. Para finalizar, eu vou deixar para você este pensamento aqui, ó. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem disse isso foi este cara aqui, ó, o Antoine Lavoisier, este francês que foi considerado o pai da química moderna. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula.